Olá pessoal do canal Professor Nunes.jns. Vamos falar sobre o 8 de janeiro, aquele caso lá do 8 de janeiro, né, da invasão dos bolsonaristas, e que vários foram presos, né, mais de 1.000 pessoas foram presas, depois, né, foi diminuindo esse número. A notícia que se tem hoje, bolsonaristas dizem que igrejas evangélicas mobilizaram e pagaram ida a atos terroristas de 8 de janeiro de 2023. Em depoimento à Polícia Federal, olha só, ao menos 5 apoiadores de Bolsonaro presos afirmaram que tiveram alguma forma de incentivo de pastores e agremiações religiosas para chegar ao acampamento golpista. Então, como já se percebeu, tinha uma participação muito grande de evangélicos e de lideranças evangélicas, inclusive, ok? Agora, esse caso aí, dessa notícia que se traz hoje, ela vai também chamar a atenção o seguinte, de que forma houve o envolvimento da religião, mais precisamente dos evangélicos, nesse ataque terrorista, em todo esse processo contra as urnas eletrônicas, esse processo golpista. Então, dá para se perceber, inclusive, que o que acontece? Os pastores, né, lideranças religiosas, né, ligadas ao Bolsonaro, ao pensamento do Bolsonaro, ao radicalismo do Bolsonaro, então atuaram contra o Estado de Direito, atuaram para a derrubada do Estado de Direito, né, não aceitando as eleições, o resultado das eleições, e deu no que deu. Cometeram crimes, né? Então a notícia que está aqui na revista Fórum, ao menos 5 bolsonaristas ao menos 5 bolsonaristas presos pelos ataques terroristas de 8 de janeiro, que destruiu o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o edifício sede do Supremo Tribunal Federal, disseram em depoimento à Polícia Federal que foram mobilizados e até financiados por igrejas evangélicas em várias cidades do país. Em sua coluna no portal UOL, o jornalista Aguirre Talento afirma que analisou cerca de 1.000 depoimentos sigilosos prestados à PF e revela 5 deles em que os terroristas relatam terem chegado ao acampamento golpista em Brasília via igrejas evangélicas. 2 deles são moradores de Sinop, no norte de Mato Grosso. Cirlei Cirqueira disse que viajou em excursão da Igreja Presbiteriana Renovada, e Jamil Vanderlino afirmou que foi à capital federal em ônibus financiado por igreja evangélica. Indagado sobre detalhes, o bolsonarista usou o direito de permanecer calado. A igreja citada nega que tenha organizado excursão para o ato. De Maceió, em Alagoas, Ademir Almeida da Silva disse que recebeu até uma remuneração mensal de R$ 400 para participar do acampamento. O financiamento teria sido feito pelo pastor Adiel Brandão de Almeida, da Igreja Batista. O religioso admite que viajou a Brasília, cooperou com Ademir durante o trajeto, mas que não há relação da igreja com as despesas. A PF, um homem de Uberlândia, Minas Gerais, também relatou ter sido recrutado por um pastor durante ato golpista, e uma mulher de Xinguara, no Pará, afirmou que chegou à capital em caravana da Assembleia de Deus. Segundo o jornalista, devido ao grande número de pessoas presas, os depoimentos são superficiais para que a PF faça uma triagem e, em segunda etapa, se aprofunde em cada caso que mereça a atenção. Então, mais algumas coisas sobre isso. A gente percebe que esse movimento golpista, ele foi organizado pelos setores conservadores da sociedade, pelos radicais conservadores da sociedade que apoiam o Bolsonaro. As características, inclusive, desde a campanha até todo o processo, por exemplo,
mais de 60 dias na frente dos quartéis, gritando por golpe militar, por intervenção militar, a gente percebe aí as características das ações desses golpistas, exatamente o quê? Esse lado religioso, conservador, que se aproxima muito do que a gente pode chamar de seita, né? Ou seja, é aquela visão messiânica, né, salvacionistas, que como Bolsonaro fosse a única solução para o país, então ele por ser a solução para o país, nessa visão messiânica, evangélica, né? Então, foram alimentados por várias fake news, principalmente a fake news da urna eletrônica, contra a urna eletrônica, e aí o que acontece? Se criou todo um ambiente favorável para que acontecesse esse tipo de coisa, o caso do ataque, da invasão desses terroristas bolsonaristas, no dia 8 de janeiro, que entraram no Palácio Planalto, no Senado, destruíram o Supremo Tribunal Federal. Então a gente vê, olha, uma posição extremamente radical e perigosa. Então, o bolsonarismo, que a gente chama, é exatamente essa visão e tipo de ação orientada pelo messianismo, vendo o outro como um grande mal, então viu o outro como inimigo. Então, na verdade, que a gente viu que lideranças religiosas, lideranças como pastores, por exemplo, utilizaram, inclusive, de má fé também, né? Claro que os que invadiram os três poderes, os prédios dos três poderes, também têm sua culpa e devem pagar pelo que fez. Mas a gente vê a má fé que esteve presente em todo esse processo, né? Na verdade, que aqui estavam lutando pela derrubada do Estado de Direito, não aceitando o resultado das eleições, derrubada, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Ok? Veja que é uma atitude que a gente pode chamar claramente de terrorista, de ameaça ao Estado de Direito. Tá? Então, essa notícia que está hoje no UOL, na revista Fórum, então, ela é importante para se refletir e buscar mais elementos para entender o que está por trás de todo esse movimento golpista. É isso aí. Dê um like, inscreva-se no nosso canal no YouTube, professornunes.jns, e também nos siga no nosso canal no TikTok, né? professor.joão Nunes. É isso aí, até o nosso próximo vídeo.